Queridos irmãos, os dois planos de vida, boa noite, que a dor de paz de Jesus possa continuar envolvendo nossas mentes e nossos corações na noite de hoje. Então, quando a nossa irmã, direção da casa, resolveu ter essa ideia que nós achamos fantástica de trabalhar esse ano, que é um ano bissexto, nós vamos ter um dia mais, 366 dias, para exercitarmos, vigiar as virtudes. Elas já moram dentro de nós, mas muitas delas, com certeza, estão adormecidas. É preciso a gente lembrar, dar uma sacudida nelas e colocar o que é mais importante em prática. E nós esperamos, como disse o nosso mestre Chico Xavier, e como a nossa irmã Bajara também falou na prece dela, que ao sairmos daqui, nós saímos bem melhores e já conscientes de qual é aquele vício que eu já tenho dentro do meu coração e qual a virtude que eu posso trocar por esse vício. Ok? E quando a Ana me ligou, mandou mensagem falando que eu ia fazer a segunda palestra do ano, para nós é um livro, né, Ana? Nós estamos começando a escrever, eu fiquei assim temerosa, falei, será que eu vou dar conta? Eu estou precisando de um tempo maior, né? A cabecinha vai ficando meia fraquinha, então a gente precisa de ler mais, de pesquisar mais. Mas eu tenho certeza que com a vibração de vocês, nós vamos entender tudo, e principalmente quando o nosso pai querido sobrevive. Então, a gente vai fazer primeiro um histórico do que é virtude. E depois nós vamos interagir com algumas pessoas. Não que seja um seminário, mas para ficar um diferencial. Então, as virtudes, elas já estão dentro de nós. E a palavra virtude vem do latim, que significa virtus e que designa excelência ou qualidade. Então, todo aquele que é virtuoso tem essa excelência, tem essas qualidades já dentro de si. E no sentido específico, a palavra virtude quer dizer o seguinte: conduta moral no bem. Conduta moral no bem, habilidade para fazer algo. Então, o significado também pode ser genérico, ele pode ser ampliado, porque tudo aquilo que é correto e desejável em relação à moral e à ética é uma virtude. A vida em sociedade, a vida na nossa parte educacional. E a doutrina espírita diz já para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa bússola norteadora, que toda virtude tem seu mérito próprio, porque todos indicam progresso para a senda do bem. E nós todos, unanimidade mesmo, nós estamos aptos a desenvolver a virtude. Isso é que é mais maravilhoso. Jesus nos concede essa oportunidade em cada existência, em cada vez que a gente volta aqui, para a gente melhorar mesmo. E diz mais no Evangelho: a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Então, quando eu tenho uma virtude, eu tenho que esquecer de mim em bem do meu próximo, ao bem do meu próximo. Essa é a verdadeira virtude. A gente faz com interesse coletivo e não interesse individual. A mais meritória e que a se assenta mais desinteressadamente é a caridade. Mas, voltando à nossa história, o filósofo grego Aristóteles classificou a virtude em dois segmentos: as virtudes éticas ou do caráter, que indicam todas as qualidades ético-morais, e as virtudes dianoéticas ou do pensamento, que abrange as competências intelectuais, a inteligência, o discernimento, o conhecimento científico, as aptidões técnicas, todas elas controladas pela razão. Aristóteles afirmava isso há mais de 2000 anos, que a felicidade do homem, como a dona Amanda deu para nós, está nas virtudes e não no dinheiro acumulado. Porque muita gente fica nessa de ter, eu preciso de ter, eu vou acumular mais, e não quer ser. Quem deixa de ser feliz? Só pensa no prazer e na fama. As virtudes, meus irmãos, são tesouros coletivos, que cada um pode guardar dentro de si.
E a doutrina espírita está em plena conformidade com o ideal aristotélico. Por quê? O nosso Sócrates também já dizia: a virtude não pode ser ensinada, vem por dom de Deus que a possui. Mas Kardec, o bom senso encarnado, discorda um pouco de Sócrates, que Kardec diz para nós o seguinte, através dos espíritos: mas se a virtude é o dom de Deus, carece de méritos para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito do que diz: aquele que possui a virtude adquiriu por seus esforços em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. Porque se a virtude fosse uma graça de Deus, nós precisaríamos de ser santos para chegar a uma pessoa virtuosa, né? De ter tanta graça, como disse anteriormente o nosso companheiro. Então as pessoas não teriam culpa de não ter virtude também. Também, né? Eu disse que a virtude não pode ser ensinada porque é um dom daqueles que a possuem. Mas aí o Chico diz para nós: serve sem apego e assim vencerá. E Kardec também diz para nós um dos lemas da doutrina espírita: conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar suas más tendências. Então, está escrito que cada um de nós tem condição de ser uma pessoa virtuosa. É só a gente começar a trabalhar dentro de nós os vícios, que não são poucos, né? Porque quando a gente fala a palavra vício, parece que a gente lembra só de quem fuma, de quem bebe. Não, quem come muito é um vício. Quem fala muito é um vício, né? Quem tem pensamentos desorganizados em favor do outro é um vício. A maledicência é outro vício. Então nós temos N vícios que nós precisamos de combater, e Kardec nos diz: é esforçando, é vendo onde que está esse vício e começar a combater. Mas aí, pesquisando também, nós descobrimos que existem as virtudes cardeais. Por que elas têm esse nome? Justamente por causa dos pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Essas virtudes são chamadas cardeais porque elas são centrais. Elas devem estar centralizadas em nós, são fundamentais. A prudência, também chamada de sabedoria, é a virtude que controla a razão. A pessoa prudente, né, é aquele que lembra que Jesus falou: eis que vos mando como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Jesus, está em Mateus, capítulo 10, versículo 16. A outra virtude é a fortaleza. A fortaleza é a virtude do entusiasmo. É a virtude que nos faz bem, que nos traz amor, que nos traz a fé. A pessoa entusiasta é aquela que tem Deus dentro de si, entendida como coragem também. Essa é a virtude do entusiasmo que impulsiona em nós a sensibilidade dos sentimentos e do afeto. A outra virtude é a perseverança, que traz para nós no autodomínio, age sobre os impulsos do instinto. Essa é a virtude que coloca em nós os freios dos prazeres e das paixões corporais. E finalmente, das virtudes cardeais, nós temos a justiça. Ela estabelece o discernimento entre o bem e o mal. É a virtude que conduz à equidade, ao saber considerar e respeitar o direito do outro. A valorização das coisas possibilita também o bem comum e garante o funcionamento harmonioso da vida individual e coletiva. Então, essa classificação permitiu a Aristóteles elaborar o seu sistema de virtudes éticas e de anoéticas, que exerceu uma grande influência na época, principalmente no pensamento teológico da Igreja na Idade Média. Mais orientações teológicas, católicas e protestantes dizem ainda que as virtudes são concessões divinas, revestidas de um aspecto sobrenatural. Aquilo que nós falamos, da graça de Deus, concedidas aos santos, nunca a seres humanos comuns como nós. Mas com a doutrina espírita, tudo se aclara felizmente. Entendemos que somos seres perfectíveis, construtores do nosso próprio destino. Mas por que nós precisamos, então, de adquirir essas virtudes? A aquisição e desenvolvimento das virtudes
são entendidas como a necessidade evolutiva do espírito, um meio para regular os atos humanos, para ordenar as nossas paixões e guiar a nossa conduta, segundo os preceitos da razão, da moral e da fé. Mas aí, o tema da nossa reflexão de hoje é as virtudes que estão dentro de nós, dentro de você, dentro de mim, de cada um de nós. Nós escolhemos algumas só, mas aqui no nosso quadro tem outras. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem milhões de virtudes para a gente desenvolver. Várias encarnações, várias existências vão ser necessárias para a gente chegar a ser um homem de bem. Então, a honestidade, está precisando de mais hoje em dia, né? A felicidade, a coragem, a temperança, a prudência, a caridade, todas essas nós criamos pelo amor. Coloquei o amor nos dentro por isso. Por quê? Elas sempre estiveram dentro de nós, desde o Oriente até o Ocidente, entre ricos e pobres, judeus e muçulmanos. Elas norteiam as nossas ações e os nossos comportamentos. Mas a compaixão é outra virtude, a solidariedade. E Betinho, quando fez aquela campanha solidária às pessoas que precisavam, que estavam passando fome, eu me lembro que ele disse uma frase: solidariedade contra a fé, solidariedade comemora a bondade, a coragem, a prudência, mais uma vez o amor, a temperança, a generosidade e o desafio. Reunir todas ao mesmo tempo pode ser uma tarefa para alguém iluminado ou santificado. Essas qualidades fazem parte já do nosso DNA, do DNA humano. São valores tão antigos quanto o homem. Por isso nós descobrimos também que os arqueólogos descobriram vestígios de nômades que viveram 12.000 anos antes de Cristo e carregaram as suas mudanças uma criança paraplégica de aproximadamente 11 anos. Então, isso é solidariedade, isso é generosidade, isso é amor, né? Carregar a criança paraplégica nômade, que hoje estão aqui, daí alguns dias estão em outra cidade, em outro lugar, mas aquele amor por aquela criança foi mais forte, né? Ele falou mais alto e eles não abandonavam a criança. E aí eu vou pedir a pessoa que está com o papelzinho número 1 para fazer a gentileza de ler para nós. Um dos caminhos para acessar as próprias virtudes é agir de acordo com o sentimento. Você quer fazer algum comentário? Eu vou repetir. Um dos caminhos para acessar as próprias virtudes é agir de acordo com os sentimentos. Você concorda? Até um certo ponto. O que sentimento? Vai depender do sentimento que você carrega. Se nós somos espíritos errantes, estamos aqui na fase de evolução, precisamos dessa reencarnação evoluir, é porque nós somos um defeito. Então, esses sentimentos que estão dentro da gente, que a gente não trabalhar para desabrochar, nós vamos continuar a estagnar, passarmos por aqui simplesmente uma passagem e teremos que vir tentar até como falei superior. Nem habitar a terra novamente, exatamente porque a gente está vendo a nossa oportunidade que Deus nos deu dessa evolução. Então, esse sentimento vai ter que ser um sentimento novo. Sentimento novo, obviamente. Não pode ser qualquer sentimento, porque nós temos que tornar as nossas massa. Concorda com a Angelina? Plenamente, né? A número 2, a companheira. Busque internamente implicar a fé. Busque internamente implicar a fé. Concorda? Para adquirir virtude? Para adquirir virtude, desde que esse grifar bem, seja realmente um objetivo digno. Porque, como você comentou, que comer demais também é um vício. E, no entanto, eu posso achar, comer tudo que eu vejo na minha frente e faz bem. Se eu estiver depressiva, eu vou achar que vou jogar uma outra atividade, uma questão material, uma satisfação que não é tão nobre assim. Né? Então, é preciso a gente discernir, fazer a busca do autoconhecimento, né? Trilhar, estabelecer uma meta e trilhar nessa direção. Aí sim, vai nos fazer bem, que é muito útil.
concordo plenamente, discordo plenamente. Porque a gente fez propósito isso, para a gente poder tentar. Porque não vai só a gente vir a casa espírita, ouvir as palestras, né? Ler, atitude. Nós precisamos disso estudar sempre. Aí quem está falando do 3, por favor, pode ler isso, se quiser fazer um pequeno comentário, fica à vontade. A doutrina espírita nos diz, fora da caridade não há salvação. A caridade é o nosso propósito aqui, né? Que é o amor. Então, caridoso, quem é caridoso? É escutar, saber servir, saber um abraço, através de uma palavra. Então, é o nosso propósito maior. A caridade é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Então, não é uma tarefa fácil, mas é possível, necessário. Então, como a gente tem todas essas virtudes aí dentro da gente, a gente saber como a Ana disse, né? Colocar um norte, administrar e seguir em frente. Beleza. A quarta agora, quem tá? Virtudes são todos os atos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Concorda? Concordo. Todos os atos constantes, aqueles atos bons, né? Como a Ana disse, precisa a gente olhar o que é que a gente está querendo desse norte nosso. Uma das virtudes que eu acho que eu considero uma das mais preciosas é a gratidão. A gratidão. Ser grato é maravilhoso, né? Eu também tem as várias maneiras de colocar as virtudes, né? A gratidão e várias maneiras de ser grato. Sim. A gratidão em si já é uma virtude, porque tem pessoas que recebem benefícios e nunca têm a capacidade de agradecer nem uma prece. Gratidão é a virtude das almas nobres. Das almas nobres, né? Aí vamos ver agora, meus irmãos, qual é a diferença entre valores e virtudes. As virtudes têm caráter universal, né? São atos bons, como a gente viu, que nos levam a fazer o bem e podemos tê-las desde que nascemos ou adquiri-las depois. São um meio muito eficaz para colaborar com Deus, pois implicam em decidir livre e voluntariamente a fazer o bem, ou seja, cumprir os planos de Deus. Já os valores são diferentes. Os valores estão orientados pelo crescimento pessoal, por um convencimento intelectual. Às vezes uma coisa que tem valor para mim já não tem que eu lendo, né? Mas a pessoa às vezes precisa daquele valor, tipo assim, se eu estiver limpo, eu vou ser mais aceito pelos outros. Um belo carro pode ter valor para mim, já não precisa dizer para ele. Então, valores são mais ambíguos para todos os países, para países também, os valores mudam, até de país para país. Mas, então, as virtudes têm esse caráter universal, pois o que é uma virtude para uma pessoa, também não é para outra. Isso tem esse caráter universal. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 8, nós temos uma mensagem linda do Espírito François Nicolas Madeleine, em Paris, 1863, onde ela nos diz: a virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Aquele que faz alarde a sua virtude não é virtuoso. Falta-lhe o quê? Modéstia. A modéstia. E sobra-lhe o quê? Orgulho. Que é ainda a erva daninha da nossa sociedade. Mas a doutrina espírita está com todos os ensinamentos do Cristo em plena conformidade. O que torna o homem feliz é adquirir as virtudes, isto é, identificar cada vez mais com Jesus Cristo, que teve todas as virtudes ao grau máximo. A virtude, então, é o que nos dá estabilidade e credibilidade à nossa vida. Aí, quando nós falamos aqui do homem de bem, o que é o homem de bem? Eu me lembro que alguns anos atrás, quando a Casa André do Livro lá de Santa Rita foi ser inaugurada, a nossa querida Cláudia e eu fomos em conjunto fazer esse estudo sobre o homem de bem. Gente, é maravilhoso. Está aqui no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem tem fé em Deus,
em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão, e se submete em todas as coisas à sua vontade. O homem de bem também tem fé no futuro. Por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e elas devem se murmurar. O homem de bem é possuído dos sentimentos da caridade e do amor ao próximo. Faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem. Toma defesa do fraco contra o forte. E sacrifica sempre seu interesse à justiça. Ele é bom, humano, benevolente para com todos, sem preferência de raças e nem crenças, porque tem irmãos em todos os homens. Nós já somos homens de bem. Caminhamos para ter, né, irmã? Nós somos sementinhas. Nós somos ainda uma sementinha, né? Mas podemos vir a ser homens e mulheres de bem, né? Ao adquirirmos as virtudes. Mas aí, no Evangelho do Espiritismo, na questão 893, Livro dos Espíritos, na questão 893, Kardec nos fala da perfeição moral. A perfeição moral. E a questão 893 fala, o Kardec perguntou o seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes? E o Espírito Verdade respondeu: todas as virtudes têm seu mérito próprio, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, quer dizer, existe virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o sublime da virtude consiste no sacrifício, no interesse pessoal para o bem do próximo. Nós já falamos isso. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada realidade, que é a questão 893. Mas nesse capítulo mesmo, tem ainda um outro questionamento que Kardec fez na 897, que o Espírito Verdade diz que é preciso fazer o bem com caridade, quer dizer, sem interesse nenhum, sem desinteresse. E fala também que o pano de fundo de todos os vícios ainda é o egoísmo. Por isso que muitas vezes nós deixamos de vivenciar as virtudes que nós precisamos. Mas todo aquele que quer se aproximar da perfeição moral, essa aí já é a questão 913, que eu não coloquei aí, mas que está também falando das nossas virtudes. Todo aquele que quer se aproximar da perfeição moral deve extirpar, tirar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, pois ele é incompatível com a justiça, é incompatível com o amor, é incompatível com a caridade, e ele neutraliza todas as outras caridades. Aí que está, porque nós não estamos tudo, né? É a negação da caridade, né? O verme roedor do é o egoísmo, que ainda continua sendo essa chaga social. Mas por que nós precisamos, então, desenvolver as virtudes? Além do que nós já falamos, né? Porque nós vimos que a aquisição e desenvolvimento das virtudes é uma necessidade evolutiva do espírito, um meio para regular os atos humanos, para guiar a nossa conduta. As pessoas virtuosas destacam-se das demais, não porque elas foram marcadas, carizadas por Deus, não, meus irmãos, mas porque elas souberam aproveitar as lições da vida e investiram no aprendizado moral e intelectual ao longo das encarnações. Não são santos, mas revelam-se como santos, que lutaram no parto. O ato da virtude real reflete todos os nossos atos, do mais simples ao mais complexo, como sangue que circula em todo o nosso corpo. Aí, nós colocamos aí, né, que Jesus, na hora que já veio aqui à terra, e que foi possuidor de todas as virtudes no grau máximo. Mas, ao redor de Jesus, algumas das pessoas que nós consideramos virtuosas. Dalai Lama nos fala: abra seus braços para a mudança, mas não abra a mão dos seus valores.
Madre Teresa de Calcutá, também um exemplo de virtude, né? Começou a sua trajetória de caridade aos 17 anos, jovem, nos diz, coração feliz é resultado de um coração repleto de amor. Também é uma virtude. Gandhi nos fala, a força não provém da capacidade física, porém de uma vontade indomável. E desejo de mim, o nosso querido condutor, o nosso pai, amigo, nos diz, quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Já sabemos que a frase é obrigada, né? Verdade. E muitas vezes a gente fica esquecida dele. Será que convém dar? Vamos planejar? Vamos planejar melhor? Vamos investigar melhor? Fazer umas 10 reuniões para começar a planejar. E finalmente nosso Chico Xavier. Achei um máximo essa frase dele, como tantas outras. Aos outros dou o direito de ser como são. A mim o dever de ser cada vez melhor. Cada um de nós levar para casa essa frase e meditar. Será que eu estou sendo cada dia uma pessoa melhor? Eu sei que é retrospectiva que Santo Agostinho nos fala, né? Para a gente, ao final do dia, é que ele foi hoje. Em qual lugar que eu errei que eu poderia ter sido melhor? Por que eu fui grosseiro naquela hora? Por que eu fui impaciente naquela hora? Né? E aí, voltando, nós vamos pedir a pessoa que está com o papelzinho do 5, por favor, a nossa badá. A virtude de vocações e pensamentos corretos. E integridade de caráter. Quer que eu vou comentar? A virtude envolve ações e pensamentos corretos. Ter integridade de caráter. Maria, concorda? Sim. Por quê? Porque virtude, seja ela como for, é movimento político. Então, movimento político é virtude. Você põe o seu pensamento, o seu movimento, tudo para você ter virtude. É igual no caso de Jesus quando curou a mulher. Fala agora sobre isso. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Não, mas pode continuar, Maria. É normal. Ela no espelho. Esse movimento, não, que parece. Porque o maior homem do mundo ficou os braços abertos. O movimento, Não ficou de braços abertos. E aí, de braços abertos, o pai tentou, porque eles não sabem o que faz. Então, ele sabe a virtude é o que você falou. Ações e pensamentos corretos. Ter integridade de caráter. Vamos para frente, então. Mas alguém quer fazer algum comentário? Não é seminário, não. Pode falar. Aí não colocou a imagem do Pai Baba, não, mas o Pai Baba é um grande espiritualista da Índia, e o Divaldo teve com ele, está na internet também. Quem puder ver a entrevista do Divaldo com o Pai Baba, vai ser muito bom para falar. Pai Baba também tem ensinamentos espetaculares. Eles explicam as virtudes. Essas virtudes que estão falando aqui são coisas que nós podemos e devemos fazer. Então, tudo que Pai Baba fala lá, na Índia, embora eles não são cristãos, né, são coisas que nós temos capacidade de desenvolver. Então, a palestra virtual com ele era muito bom as pessoas ouvirem, né? É porque se nós formos colocar a quantidade de pessoas que são virtuosas, aí a estadia é muito bom. Também é bom, né? Muito virtuoso. Graças a Deus. Tanta propaganda do mal. Muito mesmo. É. Vamos para frente, gente. O que nós vamos ver agora? Aí, ó. É isso aí, ó. Aí a gente vai ver o Barbosa dizendo para nós. De tanto ver triunfar as ruindades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir da honra e a ter vergonha do seu honesto. Exatamente. Mas nós, com o conhecimento doutrinário que nós temos, é muito linda a do Barbosa e muito coerente até com o momento que nós estamos
estamos passando no nosso país e no mundo, mas não podemos desanimar. Né? O espírita é otimista, tem que ser. Tá? E aí, pegando o gancho que a Maria disse, Jesus, com a mulher com o fluxo de sangue, está em Marcos, capítulo 5, versículos 25 e 30, Lucas, capítulo 8, 43 e 46, Jesus percebeu naquele momento que havia saído uma virtude do seu corpo. Aquela mulher havia 12 anos que estava com o fluxo de sangue. 12 anos de tentativa em busca de esperança frustrada. 12 anos de enfraquecimento constante. 12 anos de lágrimas, de sofrimento sem trégua. Ela gastou tudo que tinha em busca da cura. Era uma mulher batalhadora. Não omissa nem passiva, como a Maria disse. Ela correu atrás da solução. Enfrentou a segregação social, porque ela não podia, naquela época, pela lei de Moisés, relacionar-se com as outras pessoas. Ela vivia confinada dentro de casa, vivia no isolamento, mas ela chegou anonimamente para tocar Jesus, comendo-se rejeitada. Ela enfrentou também, meus irmãos, a segregação religiosa, porque ela não podia também orar, entrar no templo, porque era considerada impura. Os rabinos decretavam que mulheres com fluxo de sangue contaminavam tudo, inclusive os utensílios domésticos. Ela chegava mal, ela tinha vergonha. E ela rompeu todas as barreiras e foi tocar nas vestes de Jesus. Ela tinha um pé e ela teve um impulso, ela fez ação. Né? O que houve de tão especial naquele toque daquela mulher? Foi primeiro um toque intencional. Ela queria fazer isso. Não foi toque acidental. Até Jesus perguntou para Pedro: quem foi que me tocou? E Pedro falou: mestre, a multidão está te oprimindo, você quer que eu tocou quem é que te tocou? Não tem jeito não, meu. Oh, é velho que fala agora. Uai, gente, o que é isso? Vou dar conta para você não? Mas aí, aquela mulher foi para o marido egípcio, meu irmão, com um propósito definido. Ela pretendia ser curada do mal que já atormentava 12 anos. E nós também temos que ter esse propósito de melhorar a cada dia, de não experienciar tanto tempo da nossa encarnação. Isso é uma oportunidade única, ímpar, maravilhosa que nós estamos tendo. E ela teve fé, né? Isso foi um toque movido pela fé. A mulher acreditava, ela tinha certeza que Jesus tinha o poder de curá-la. Foi um toque eficaz, porque quando a mulher tocou em Jesus, ela ficou imediatamente livre do seu mal. A mulher foi curada de 3 etapas. Fisicamente, porque o fluxo de sangue estancou. Emocionalmente, porque Jesus não a desprezou, chamou de filha. E espiritualmente, porque ele diz: a tua fé te salvou. A multidão estava perguntando Jesus, mas só aquela mulher o tocou. E ela recebe a cura. E ela tocou com humildade, que é outra virtude também que nós precisamos de vivenciar. Ela tocou Jesus por trás, na borda do manto dele, por trás. Ela tocou silenciosamente. Mas Jesus percebeu e disse: alguém me tocou, e de mim saiu a virtude. Nós não somos estranhos para Jesus. Jesus conhece cada um de nós. Ele sabe das nossas necessidades, das nossas frustrações, das nossas incertezas, das nossas decepções. Tudo Jesus sabe de nós, mas nós muitas vezes temos a chamada hemorragia existencial. A fé precisa de uma ação. A mulher tomou uma decisão, tocar a borda do manto de Jesus. E aí, no meio da multidão, Jesus passa para ela aquela virtude com aquele toque de fé, o toque de paz. O poder e a virtude do mestre estavam esperando por um coração sincero. Gostaria agora que a pessoa que estivesse com o número 6, quem está no papel a humildade é a única base sólida de todas as vidas. Não corrigir falta é o mesmo que cometer nossos erros. Então quer dizer que está falando
deles para as mínimas falhas que a gente apresenta e corrige deles. E isso a pessoa observar a partir daí, se focar e olhar para ela mesma, é como uma alavanca na vida dela. Então, essa aí é o maior ato de humildade. E tudo, Emmanuel fala, né? A humildade, ela não está na pobreza, ela não está na indigência, não está na penúria, na necessidade, na nudez, nem na fome. Onde é então que está a humildade? Emmanuel fala. A humildade está na pessoa, que tem o direito de reclamar, que tem o direito de julgar, reprovar, tomar qualquer atitude no brilho pessoal e simplesmente avançar. Gente, viu aí? Obrigada pela colaboração. Porque muitas vezes você falou que o inimigo, né? Muitas vezes não está contra, mas o verdadeiro amigo também apoia. O amigo verdadeiro fala, tá vendo? Tá o dia que nós podíamos ter feito diferente. E aí, quando tem humildade, quando tem compreensão, a outra aceita, né? Aquele observando, não acredite, uma observação. Porque nós todos estamos aqui para aprender e para nos amarmos, como Jesus disse. Meus discípulos serão conhecidos por muitos anos. Número 7. Quem é? Está comigo. O homem que é firme, paciente, simples, natural e tranquilo está perto das virtudes. Eu acredito que firmeza, paciência, simplicidade, naturalidade, tranquilidade já são virtudes. Então ele já possui essas virtudes e está perto de outras. Mas dessas aqui, a que eu destaco é a da simplicidade. A da simplicidade interior, tá? Aquilo que a gente carrega dentro do coração, né? Nos sentimentos da gente, porque a simplicidade emocional é o que ajuda a gente a crescer, porque nos afasta mais do egoísmo, do orgulho, porque às vezes alguém, como você citou agora, né? O amigo corrige a gente, o inimigo também aponta os defeitos da gente, mas se a gente não tiver uma alma simples, a gente vai ver isso como uma crítica, como um ataque, jamais como uma oportunidade de autocorreção, de autoconhecimento, de evolução. A gente só vai ver como, nossa, como eu sou vítima, como aquela pessoa é injusta comigo, e na verdade aquela injustiça é um instrumento para o meu crescimento. Então eu tenho que possuir simplicidade para poder desenvolver as outras virtudes. A gente não era inimigo antes e depois. Não foi o inimigo. Obrigada, Rose, foi ótimo também. Aí nós temos aqui, meus irmãos, agora, as 7 virtudes do homem no nível físico, né? Que nunca nós pensamos. A esperança, a fortaleza, a prudência, o amor, a justiça, a temperança e a fé. Essas 7 virtudes correspondem aos nossos 7 chakras, as 7 cores do arco-íris, aos 7 elementos sagrados e às 7 maravilhas do mundo. A sua falta de alguma dessas virtudes simboliza para nós a materialidade e os vícios: vaidade, avareza, violência, egoísmo, luxúria, inveja e gula. E aí, antes da gente encerrar, nós trouxemos a história de um livro que não é um livro espírita, mas é um livro que faz tão bem ao nosso coração, que eles chamam Histórias para Aquecer o Coração. E a gente vai pedir licença a vocês para ler na íntegra a história de tão linda que é Presente do Coração. Gente, porque você conseguiu lembrar da história. É uma mãe que sai uma vez na semana para fazer caridade com as filhas.
E aí, nesse dia que elas entraram no carro, sem saber que tipo de caridade que elas fariam, elas começaram a ver primeiro a natureza, parque e tal. Aí as meninas ficaram com fome e começaram a expor uma palavra mãe. McDonald's, McDonald's. Elas estavam com fome. Aí a mãe então resolveu parar no McDonald's e dar para aquelas crianças um lanche. E teve a ideia, já que as meninas estão com fome, quantas pessoas também devem estar numa hora dele? Deu o lanche das meninas e comprou 11 refeições no McDonald's e colocaram no carro e saíram. Então, cada lugar que eles viam que tinha alguém pedindo, elas paravam, davam o lanche, davam também uma palavra de solidariedade, porque, como a gente diz, a caridade também vem acompanhada de amor, não é só caridade material, porque muitas vezes a gente passa por um pedinte, dá uma moeda, mas não consegue dar um sorriso, não consegue conversar. Como é bom, como é gratificante de manhã a gente passar pelos nossos carinhos e carinhos. Eles ficam felizes, gente, apenas com um gesto desse nosso de gratidão, né? Eles andam 4 horas da manhã, e que custa a gente passar e parar um pouquinho na nossa caminhada e dar um lanchinho para eles? Mas então essa mãe foi fazendo isso. E ela não esperava uma pessoa para agradecer, não. Eu vou fazer da caridade que nós vimos, sem interesse. A gente faz o bem pelo bem. E foi tal, quando faltava o último lanche, pararam de uma senhora. E ela deixou o lanche, mas ela teve que fazer uma rotatória, né? Porque precisava, não, eu tenho que voltar perto da mulher, ela vai achar que eu estou voltando para agradecer, porque o sinal havia parado. Aí quando voltou, o sinal parado, o carro também parou perto da mulher e a mulher falou assim: ah, você não sabe o bem que você está me fazendo com essa refeição. Aí ela só falou assim: que bom que a gente está podendo atender a senhora. Então toma. Ela falou: não, eu não vou comer. Eu tenho uma filha em casa e o sonho da minha filha é comer alguma coisa do McDonald's. Eu vou hoje ter esse prazer de usufruir com a minha filha essa comida do McDonald's. E aí a mulher se mergulhou em lágrimas, mas foi aquele momento festivo e a referência daquela mulher para consumir. Então que todos nós, meus irmãos, que estamos aqui, possamos lembrar, não somente hoje, mas no decorrer do ano todo. Nós colocamos algumas virtudes ali, que vocês podem escolher, mas, com medo de vocês esqueçam, eu vou distribuir uma virtude para cada um. A gente dizer. O Evangelho Severo de Barra, é essa mulher de Barra. Não, fui lá atrás. Nos dê virtude de até. Nos dê virtude. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma Porque você não pode ver, não? Virtude está dando pra gente? Oi? O Evangelho segundo o Espiritismo tem aquela passagem de uma pessoa. Quem é essa mulher que vai fazer isso? Sabe? Conhece a história? Conheço. Muito lindo, serve de exemplo para a gente também. Ela leva a filha. Depois ela fala que confecciona a roupinha e distribui. Ela fala que você está dando. Não foi o trabalho seu, você não tem mérito. Então ela é muito linda também. Deu. Se todo mundo receber, não tem desafio. Não deu. Aí, eu já recebi. Já. Essa é sua, Geraldo. Você quer receber de todo mundo também. E Ronaldo, eu tenho. Dá uma virtude pro Ronaldo aqui, Geraldo. Uma sua é do Ronaldo. Pronto. Todo mundo já leu a virtude que recebeu? Eu já. Já? Então guarda na cabecinha. Essa virtude eu vou trabalhar. Eu não olhei, eu não fui aleatoriamente. Oi, Geraldo. Eu estou de mesmo. Qual que é? Você quer falar? Paciência. Todo mundo deixa bem, eu também tenho. Não é na sua. Mas como todos nós somos pessoas caridosas, nós não vamos
cabeça e do coração? Então troque com um amigo ou com uma amiga. Todo mundo vai trocar agora. Eu me fizer, não, Fernanda, essa pessoa, mas ele já pensou. Eu estou combinando que eu falo mais. Agora você vai a sua, você deve correta. Vai exercitar. Ronaldo está rindo, porque essa pessoa já tem então, cada um agora vai ter que ficar no meu não coma açúcar. Açúcar faz mal para a saúde. Aí ele depois perguntou, por que você não falou aquele dia que eu vim aqui refletir? Porque eu comi açúcar. Então, a gente não pode virar responsabilidade maior, gente. Como é que eu posso falar que mentira vocês se eu não estou vivenciando? Eu sou mais cobrada do que todos tá? Mas eu posso orar. Deus pode nos abençoar. Nós temos uma mensagem do livro do nosso querido Raul Teixeira, esse livro Ações de Coragem para Fazer a Paz. Ela, Dona Benedita, nos diz o seguinte, é interessante que a Ana diz que um estudo tem tudo a ver com o outro. Aquele que eu fiz sobre o Código Penal da Agricultura tem tudo a ver com isso. Porque se nós formos virtuosos, fizermos o bem, nós vamos estar de acordo com o Código o Código Penal. Né? E aí quando a gente chegar lá e for apresentar um telão a nossa vida, nós não vamos ficar tão envergonhados, que aí nós vamos ter mais bem, mais realidade. Então, eu não consciência, né? 3D. Aí quando ele diz para nós que, de maneira geral, os espíritos renascidos na Terra são seres de evolução ainda rudimentares. E em razão de não terem desenvolvido mais alto nível de sensibilidade, nem de discernimento, tem um gosto infantil de transgredir. Por mais que alguém oriente, explique detalhadamente os porquês das coisas corretas, os seres mais limitados não registram, não se interessam nem se esforçam por entender. O ato da transgressão faz com que sintam uma superioridade artificial e tola. Vitória de um minuto, de um dia ou de um curto período, acabando por resultar em prejuízo de todos, não somente do transgressor. Vemos como é difícil para certos filhos ouvir e atender às sadias orientações dos pais, que costumam doar-se a prole e a enfrentar duras batalhas com ela. E o quanto é fácil dar valor às falas do colega de rua, de amigos do clube, de estranhos, quase sempre quando as mesmas inspiram as transgressões, os erros, as ações indignas que acabam por deixar toda a família envergonhada, deprimida, prejudicada. Sabemos como é difícil para muitos cidadãos o respeito às leis civis vigentes dos lugares de onde vivem. Burla-se, mente-se, chantageia-se, compram-se consciências facilmente vendáveis. Tudo para o amargo prazer de faltar, de transgredir. Mais difícil ainda é para a vantajosa maioria das almas planetárias, com bem que se pode concluir, aplicar-se às leis da natureza, acatar as leis de Deus. Como seria bom se as almas mais sensíveis, as que já conseguem perceber que Deus existe e que a vida na Terra é algo sério e não um refrescante passeio pelas praias ou bosques das ilusões, tivessem a iniciativa de acatar a lei do nosso Pai e obedecer ao Pai. Com certeza, os complexos problemas do mundo não seriam resolvidos ao todo, imediatamente, mas um grande grupo de seres, vivendo de acordo com o bem, no mínimo, espalharia essa energia benfazeja e a transmitiria para os que estão atrelados a essa transmissão moral dos seres atuais, que se tornariam dignos exemplos, eles pensariam no íntimo das massas, na condição de incentivo ou indução às atitudes acertadas. Que Jesus, o doce Rabi da Galileia, o nosso mestre Chico Xavier, que termina nos dizendo, falando ou silenciando, sempre é possível fazer algo bem. Muito obrigada pela atenção.
pelas vibrações que estavam meramente